Olá, pessoal. Sou eu, professora Josiane Louvera. Eu leciono Direito Processual Penal, Direito Penal e Leis Penais Especiais. E hoje eu estou aqui com vocês para uma dica de processo penal no que tange ao procedimento especial para quem tem prerrogativa de função e a absolvição sumária. Essa explicação advém de uma decisão tomada pelo STJ que foi divulgada, que foi publicada no informativo 701. Então, sem mais delongas, vamos aí ao fato ocorrido, ok? Bom, o que nós temos? Nós temos a situação de um deputado estadual que estava sendo processado penalmente antes de ser diplomado deputado estadual. E antes do advento do Código de Processo Penal ser alterado no ano de 2008 pela Lei 11.719, tá claro? Então, o que nós sabemos? No ano de 2008, a Lei 11.719, ela alterou profundamente o Código de Processo Penal no capítulo de procedimento. Inclusive, inseriu no artigo 397 do CPP a possibilidade da absolvição sumária, tá ok? Então, qual era o caso? O caso concreto que foi levado ao STJ era de um deputado estadual que, antes de ser diplomado deputado, estava respondendo a um processo penal no ano de 2006, ok? E aí, recebida a denúncia, ele foi diplomado deputado, o que fez com que o processo saísse do juiz de primeira instância e fosse para o tribunal. Como o crime era de competência da Justiça Federal, saiu do juiz federal e foi para o TRF. E antes que o processo dele se encerrasse ou tivesse em fase adiantada, entrou em vigor o artigo 397 do CPP, trazendo a possibilidade da absolvição sumária. Então, o que se questionou? O que foi questionado foi o seguinte: bom, o meu processo começou quando não existia possibilidade da absolvição sumária. Então, e eu também não era deputado. Quando eu me tornei deputado, meu processo ainda estava no início, foi remetido ao Tribunal Regional Federal. Sendo assim, o que vai acontecer? Eu terei direito, na condição de deputado com processo em andamento no TRF, à absolvição sumária prevista no artigo 394 do CPP? Gente, a resposta que se impõe é: tem direito. Por que tem direito? Porque o próprio artigo 394 do CPP, no seu artigo 394, parágrafo 4º, ele vai dizer que as disposições previstas no CPP, nos artigos 395 ao 398, lembre-se, a absolvição sumária está no 397, aplica-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, inclusive aqueles não regulados pelo CPP. E essas disposições, elas também serão aplicadas aos procedimentos de segundo grau se a lei não dispuser de forma contrária, se a lei não vedar, se a lei não proibir, ok? Quando o processo é de competência dos tribunais superiores, aplica-se o rito especial estabelecido na Lei 8.038 de 90. E a Lei 8.038 de 90 vai dizer que, apresentada a denúncia ou a queixa perante esse tribunal, o acusado deve ser notificado para oferecer uma resposta escrita no prazo de 15 dias, ok? Feita essa resposta escrita, onde ele vai apresentar justificativas, documentos e tentar fazer com que o juiz não receba acusação contra ele. Ok. E se o juiz receber essa acusação? Aí esse acusado, ele será citado para apresentar a sua resposta escrita, chamada defesa prévia, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 8º da Lei 8.038 de 90, ok? E aí, oferecida essa resposta escrita, os autos irão para as mãos do juiz. E o juiz deverá, então, nesse caso, decidir se essa ação prossegue para uma audiência de São Julgamento ou, se é o caso, absolver sumariamente. Vai absolver sumariamente quando? Quando estiver diante de uma causa excludente de licitude, uma causa extintiva de punibilidade, uma causa excludente de culpabilidade salva inimputabilidade ou ainda se o fato não constitui crime. Nessas hipóteses, vai ter que absolver sumariamente. E a pergunta que se instalou nesse caso concreto que o STJ decidiu era: como ele estava respondendo a um processo que iniciou antes
da alteração do artigo 397 do CPP, vai ou não se aplicar a possibilidade da absolvição sumária? A decisão do STJ é: vai ser aplicada a possibilidade da absolvição sumária, inclusive a processos iniciados antes do advento da alteração do artigo 397. Esse é o posicionamento tanto do STJ quanto do STF. Vejamos aí a decisão do caso concreto que nós estamos comentando nesse instante. Olha só, a gente já sabe que o processo ele começa com uma denúncia ou com uma queixa, vai para o juiz, como eu disse a vocês. O juiz decide se recebe ou se rejeita. Se receber, vai citar o réu no procedimento comum para que ele ofereça uma resposta no prazo de 10 dias, ok? Se for no procedimento da Lei 8.038, ele vai oferecer essa resposta no prazo de 5 dias. Aí volta para o juiz, né, para que ele decida. Vai decidir hoje se absolve sumariamente ou se designa audiência de São Julgamento. E aí ele vai absolver sumariamente quando presente uma causa excludente de licitude, uma causa de punibilidade, uma causa excludente de culpabilidade salva inimputabilidade, ou ainda se o fato evidentemente não constituir crime, tá? E aí o caso concreto, como eu já havia adiantado para vocês, houve o recebimento de uma denúncia antes da reforma do Código, em 2008, a admitir a absolvição sumária no artigo 397 do CPP. E aí a pergunta era: o tribunal que está processando esse agente deve ou não apreciar a possibilidade da absolvição sumária? Deve, ele deve apreciar a possibilidade de absolvição sumária, tá claro? Então, não importa se esse procedimento começou antes, mas se a gente ainda está na fase inicial dele, deve sim o magistrado analisar se é ou não possível absolvição sumária, ainda que se trate de um réu diplomado deputado estadual, cujo procedimento a ser aplicado é o previsto na Lei 8.038 de 90. No caso concreto, a gente teve um réu, como eu havia explicado, denunciado perante a Justiça Federal de primeira instância. Após o recebimento da denúncia, em 22 de setembro de 2006, e antes de sua citação, antes dele ser citado, ele foi diplomado deputado estadual. Então, saiu do juiz de primeira instância e os autos foram para a segunda instância. E aí a corte determinou a sua citação para apresentar defesa prévia no prazo de 5 dias, conforme determina o artigo 8º da Lei 8.038 de 90. Acontece que a denúncia foi recebida em 2006, mas a legislação processual passou por reforma em 2008. Como a denúncia foi recebida em 2006, antes dessa reforma, óbvio, o tribunal determinou que ele fosse citado para apresentar a resposta escrita no prazo de 5 dias. Antes da reforma introduzida na Lei 11.719, o legislador tinha uma diferença gritante entre o procedimento comum e o procedimento das ações penais originárias para a pessoa que tinha prerrogativa de função, né? No procedimento comum, a apreciação das teses defensivas só eram feitas na sentença. Hoje não. Hoje elas são feitas antes da sentença, inclusive com a possibilidade de absolvição sumária. Já na Lei 8.038, não, a pessoa tinha chance de trazer sua tese defensiva antes mesmo do recebimento da denúncia ou da queixa. Por quê? Porque a pessoa é notificada para apresentar uma defesa preliminar no prazo de 15 dias. E depois, se o juiz receber, ela vai ser citada para apresentar a resposta escrita e o juiz deve decidir se é o caso ou não de absolver sumariamente. Claro? Então, o que os tribunais decidem nesse caso? Cabe ao tribunal de origem apreciar a possibilidade de absolvição sumária nesse caso, ainda que essa absolvição sumária não esteja expressamente na Lei 8.038, ok? Então, deve o TRF, nesse caso concreto, já que ele foi diplomado a deputado antes, né, conforme a gente está vendo aí, bem antes de o juiz citá-lo, o juiz recebeu a denúncia, mas não havia citado, ele foi diplomado nesse meio tempo. Então, nesse caso, caso se rejeite as alegações defensivas, aí sim ele deve apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias previsto aí no artigo 8º da lei.
Aí apresentou a defesa prévia, o juiz vai analisar agora se é ou não o caso de prosseguir com essa ação ou se é o caso de absolver sumariamente. Ou seja, a aplicação da absolvição sumária prevista no artigo 397 do CPP pode ser aplicada àqueles que gozam de prerrogativa de função e têm o procedimento de acordo com a Lei 8.038 de 90, ainda que ali não esteja previsto? Sim, é o que pensa tanto o STF quanto o STJ. Inclusive, aqui eles vão dizer para a gente no julgado, vai dizer o seguinte: o STF tem entendimento, e o STJ colocou isso na sua decisão, que, recebida a denúncia antes do réu ter sido diplomado deputado federal, apresentada a defesa escrita, nesse exemplo aí não foi federal, não foi estadual, eles erraram aqui, tá? É de ser examinada a possibilidade de absolvição sumária, segundo o que prevê o artigo 397, mesmo que o rito tenha sido remetido ao Tribunal Superior, ao TRF, nesse caso, ou ao STF. Então, o que eles querem dizer? Quer dizer o seguinte: se a denúncia foi recebida antes do réu ser diplomado deputado, antes de ser aplicado o procedimento especial da Lei 8.038, a denúncia foi recebida antes dele ser diplomado, antes dos autos serem remetidos ao Tribunal Superior, ao STF, ao STJ, ao TRF ou ao TJ, deve ser dada a esse réu a possibilidade de se analisar se cabe ou não a absolvição sumária. Isso foi decidido pelo STJ, tendo como fundamento já decisões anteriores do STF, ok? Como nós vimos aí no julgado. Então, você percebe que, recebida a denúncia, ocorre a citação do acusado para a defesa prévia no prazo de 5 dias, segundo a Lei 8.038, ok? Então, afastar a aplicação do artigo 4º e 6º teria efeito prático de anular a diferença legislativa entre o rito comum e ordinário e o rito das ações originárias, né? Distinção esta que, com concordância ou discordância, é real, porque há diferença entre o rito comum ordinário e o rito especial da Lei 8.038, né? Porém, o STF já decidiu em outra causa, né? Isso aí é o STJ se remetendo. E se a denúncia for recebida antes do réu ter sido diplomado, nesse caso aí que o STF decidiu, foi deputado federal, mas no caso que o STJ está decidindo é o deputado estadual, apresentada a defesa escrita, deve ser examinada a possibilidade de absolvição sumária nos termos do artigo 397 do CPP, ok? Ainda que, subindo os autos para os tribunais superiores, tenha que ser adotado o procedimento da Lei 8.038. Independentemente disso, cabe ao tribunal de origem sempre apreciar a possibilidade da absolvição sumária, ok? Até porque, na realidade, o juiz teria que verificar se está diante de uma causa excludente de licitude, que é uma matéria penal, uma causa estiva de punibilidade, uma causa excludente de culpabilidade, e mesmo se tratando de norma processual, ela é uma norma híbrida, porque tem conteúdo de direito processual e conteúdo de direito material. Então, é óbvio que ela retroage para alcançar os fatos praticados e os processos que estavam em andamento antes da sua vigência, ok? Bom, turminha, se você tiver qualquer dúvida sobre esse e outros temas, não hesite, mande a sua perguntinha, que eu terei um imenso prazer em respondê-los, ok? Até a próxima dúvida. Até lá!